Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo dessa obra maravilhosa, né, o livro Libertação, que estamos aí quase chegando ao seu final. Hoje iremos dar continuidade estudando o capítulo 14, intitulado Singular Episódio. Na harmonização está a Cláudia Pope, a Yara Baixo na prece inicial e eu farei a prece final. Nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para absorver todo o conteúdo que for aqui dividido no grupo acerca do capítulo e que nós possamos guardar todos esses ensinamentos desse capítulo em nosso íntimo. Cláudia, com você, querida. Vamos lá. Boa noite. A leitura de harmonização é do Lorival Lopes, Sementes de Felicidade. A verdade pode não estar com você. Alguém pensa diferente de você. Essa diferença lhe aperta o coração. Você não sabe o que fazer. Vem o desespero. No entanto, reflita um pouco. Será que a outra pessoa não está certa? Respeite essa maneira diferente. Inicie a mudança por você, antes de exigir a modificação alheia. Aproxime-se, compreenda. A verdade pede compreensão para se afirmar. Um bom estudo para nós. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos nesse espaço virtual que é dedicado, com certeza, à nossa melhoria e ao aprendizado dos teus ensinamentos. Que a gente consiga, com a ajuda da espiritualidade amiga, com a intuição que o mentor espiritual do Odilon com certeza dará a ele, que a gente consiga ter uma boa reunião hoje, no clima de paz, de harmonia, e que, ao sairmos daqui, nos sintamos dispostos a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós iremos estudar em grupo, né? Helena vai abrir as considerações que ela fez sobre o capítulo. Nosso irmão Carlos Odilon, por motivo alheio, né, nossa vontade, não pôde estar na sala, e nós iremos dar condição ao estudo, né? Utilizando todos nós que estamos aí, né, na metodologia que a Helena escolheu para que nós possamos estudar. Com você, Helena. Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, né? Como disse a nossa irmã Yara, a nossa sala virtual, e que possamos, com a ajuda da espiritualidade amiga, poder refletir sobre esse capítulo 14, singular episódio,
trazido pelo nosso irmão André Luiz. E é interessante a gente perceber como que a espiritualidade trabalha. Ela trabalha nesse conceito circular, em que todas as iniciativas, todo o trabalho tem um objetivo útil e que possa atender a um maior grupo de espíritos possíveis, né? E isso fica muito claro nesse capítulo de hoje, em que, não só no capítulo de hoje, né, mas com toda a trajetória que o Gubbio vem conduzindo ao longo do livro, em que ele vai ajudando a todos aqueles que se apresentam para atingir o seu objetivo. Então, ele não está só, como ele fala aqui nesse capítulo, ele não está só direcionado à tarefa do coração dele, que é a Margarida, né? Mas nesse trabalho, ele é capaz de envolver amorosamente todos os irmãos que estão comprometidos nesse equívoco, né? E é capaz de ajudar a todos. Então, a gente percebe como que a espiritualidade amiga está sempre conosco e sempre nos dando essa possibilidade de ajuda, né? Basta que, para isso, possamos ouvir essa voz carinhosa do amigo espiritual, né? Então, ele diz aqui, iniciando o capítulo, André Luiz fala que eles penetram no quarto de Margarida e encontram os dois algozes no trabalho ativo de dominação, né? De magnetização através da dominação da mente do casal que estava dormindo. E que Saldanha, já totalmente regenerado, né? Totalmente modificado em sua atitude pela ação amorosa de Gubbio, se mostra solícito a ajudá-lo nesse processo. Então, Gubbio se dirige a ele dizendo: Saldanha, esta senhora doente é filha de meu coração desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispões. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Então, eu acho muito bacana essa posição do Gubbio se colocar como né, igual. Ele não é melhor nem pior, ele é o igual, é um irmão na caminhada evolutiva, que está passando por essa trajetória, assim como o Saldanha, né? Não tem superior nem inferior, tem ambos companheiros de luta, lutando pelos seus filhos, e pede a ajuda de Saldanha. E Saldanha, então, comovido, diz que para ele, que ele acompanhou o trabalho de Gubbio e pôde observar pelo trabalho, pelo entendimento e o perdão, como que era bom atuar nessa área do bem, do amor, da fraternidade. Então, assim, a gente encontra aqui um exemplo muito claro de como o bem é capaz, a força, o poder do amor, do bem, da bondade, em transformar, em modificar, em transubstanciar sentimentos tão arraigados ao mal, né? Então, ele consegue entender os erros que ele cometeu e consegue, nesse sentido, não se lamuriar, nem se auto-infligir culpa, nem punição, mas sim entendeu que pelo trabalho, pelo entendimento e pelo perdão, ele podia modificar a situação. Então, ele se coloca como servo do Gubbio. Estou aqui para ser seu companheiro, seu irmão de caminhada e te servir, porque ele aprendeu pelo trabalho, pelo entendimento do perdão, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de se conduzir.
no mundo, né? Nesse mundo que não, ele apenas perdeu o corpo físico, mas ele continua em espírito na sua caminhada, né? Então, ele diz que o título de irmão é o único que efetivamente ele se orgulha no momento. Ele se coloca totalmente à disposição de Gúbio para ajudá-lo nessa tarefa. E aí ele desperta, né? Ele fala mais aqui no outro parágrafo, na página seguinte, ele fala do exemplo, né? Que ele fala assim: Saldanha enxugou os olhos, fixando-os humildemente no interlocutor bondoso, e asseverou, comovendo a André e a Eloy. Ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina, que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos. Então, as palavras do Gúbio chegavam a Saldanha após os exemplos de como ser, como se conduzir no bem, no amor, no entendimento, no trabalho, né? No trabalho pelo bem, no bem geral, o bem de todos. Como eu disse anteriormente, o Gúbio ele não visa só o bem da Margarida. Nessa caminhada, ele visa o bem de todos o que ele encontra, porque ele entende que nós só poderemos ser felizes quando todos ao entorno são felizes também, né? É o conceito do irmãos em humanidade. Nós, na Terra, só poderemos ser totalmente felizes quando a Terra for um mundo regenerado, quando todos na Terra estiverem bem, estiverem felizes, quando as desigualdades forem dirimidas, quando não houver mais tantas diferenças, nem uns com tanto e outros com tão pouco, né? Ele fala também nesse capítulo mais adiante sobre a importância, sobre a missão do dinheiro, né? A gente vai falar um pouquinho também. Então, através dos exemplos do Gúbio, ele foi convencido, não por palavras vazias, né? Então, ele fala: fazes de mim o que desejares. Faze de mim o que desejarem. Adoraste nesta noite por filhos de teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me o filho demente, ajudaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa, e repreendeste os que os perturbaram, os que os perturbavam sem motivo justo. Então, no final, ele diz assim: ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, ou seja, Margarida, né? Como não ajudar Gúbio na missão de ajudar Margarida? Ainda que Margarida o houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimir-la-ia ao meu olhar. Então, é muito bonito esse aqui, nessa reflexão, né, de como que o poder do amor é capaz de transformar, é capaz de transubstanciar todos os sentimentos. E é pelo amor que Jesus né, nos ensinou. Através do amor que Jesus deixou a sua mensagem. E deveria ser pelo amor que nós nos conduziríamos aqui no planeta Terra, né? Nessa reencarnação, nessa oportunidade da reencarnação. Então, na sequência do diálogo, ele continua, né? Poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição de servo apagado para acordar-me às forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de hora em diante. Então, ele realmente se transformou através do amor, né? Que ele estava com as forças, toda essa potência da alma enrijecida pelo ódio, pela vingança. E ele, Rubio, descongelou o coração dele pelo amor. Lindo esse capítulo, né? Então, aí ele se preocupa. Como fazer com esses dois aí que estão
hipnotizadores que estão hipnotizando a Margarida. E aqui é interessante que a gente percebe que a espiritualidade realmente ela só pode nos ajudar quando ela percebe em nós já aquele cansaço, né? Aquele cansaço de continuar fazendo o mal, de estar enrijecido num pensamento negativo, num pensamento de vingança. Então, eles identificaram ali que um deles já estava mais desperto para as emoções e o outro estava totalmente alheio. Um já conseguia perceber a presença dos mentores, porque também é interessante que no início do capítulo, André Luiz comenta que Gúbio já adentrou ao quarto de Margarida com aquele brilho que era próprio dele, com aquela luz que ele já tinha conquistado, né? Pelo seu trabalho de amor. Mas um dos hipnotizadores percebeu, outro ainda não, porque estava ainda muito enrijecido. Então, a vibração estava muito acima do que ele poderia perceber. Aí o Saldanha se preocupa, né? Como fazer então? Ele falou, não se... Calma que tudo será ajeitado com o tempo. E aí é que vem o título do capítulo, né? Que é Singular Episódio. Que o Leôncio, ao saber que Saldanha tinha sido beneficiado pela luz e pelo poder de trabalho, de persuasão e de amor do Gúbio, ele apresenta também o seu caso e diz, olha, eu sei que eu sou muito, muito pecador, muito errado para receber qualquer tipo de ajuda, mas eu também sou pai. E o meu filhinho está passando por um problema sério isso está me afligindo. E eu, já que você ajudou o Saldanha, será que ele também não poderia me ajudar? Ele pergunta ao Saldanha. E aqui eu fiz uma reflexão sobre a família. A gente sabe pela doutrina espírita que a família é esse cadinho abençoado nas palavras de Emmanuel, no qual nós somos inseridos, não por acaso, para podermos depurarmos-nos, para podermos reparar, para podermos corrigir erros. E que nesse cadinho abençoado nós temos convívio com aqueles aos quais prejudicamos, mas também temos espíritos bondosos, amigos, que vêm para nos ajudar nessa tarefa. Então, a família é essa célula máter da sociedade que tem esse poder, essa capacidade transformadora da educação amorosa, da metodologia do Cristo, de usar o amor, a fraternidade, o trabalho e o exemplo. Então, a gente sabe que uma família bem constituída, uma família bem orientada, uma família na qual os exemplos falam junto com os atos, assim como Saldanha falou, né, que muito mais do que as palavras, os exemplos foi o que o conquistou. Essa família ela é capaz de criar cidadãos de bem. Ela é capaz de constituir uma sociedade ética e empoderada, uma sociedade em que vai... ali dentro, naquela família, ela vai se constituir uma sociedade em que os direitos e os deveres serão cumpridos, serão estabelecidos, a regra do bem viver, o respeito ao próximo, a convivência fraterna, tudo isso é o trabalho da família, no qual pais bem orientados também criam esses filhinhos naquele momento em que eles estão fragilizados ainda, e totalmente aberta a influências positivas. E uma família bem constituída, ela se transforma numa sociedade justa, fraterna, amiga, em que essas grandes desigualdades sociais, esses grandes abusos de poder, né? Essa indiferença com o próximo não acontece. Então, o papel da família para a sociedade ele é importantíssimo.
Quando o pai nos faz convivermos em sociedade, e nessas pequenas sociedades familiares, o objetivo é esse. É que através da doçura amorosa, da educação cristã, através de exemplos, nós possamos nos transformarmos, nós possamos aprender pelo amor, né? Então, é divino, a família é divina na nossa sociedade. E, assim, independente de como essa família se constitui. Antigamente, a família era tradicionalmente constituída por pai, mãe e filhos. Hoje em dia, nós temos família que é só mãe e filhos, duas mães e filhos, dois pais e filhos, avós e as crianças. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é o reflexo da nossa sociedade atual. Mas o conceito e o papel da família na sociedade não mudou, né? Então, é preciso que nós nos evangelizemos e que possamos também evangelizar aquelas crianças que estão conosco, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos filhos, para que possamos cada vez mais construir esse reino de Deus no coração de cada um de nós, porque é esse reino de Deus que irá se traduzir na sociedade, né? Então, esse pequeno núcleo familiar é responsável por formar uma sociedade saudável, uma sociedade equânime, né? Uma sociedade na qual direitos e deveres são cumpridos e na qual ninguém tem mais do que o outro. Todos têm... Pode até alguém ter mais do que o outro, né? Porque esse é o papel da riqueza no mundo, mas que ninguém passe fome, que ninguém morra míngua, que ninguém morra de injustiça ou de falta de socorro, né? Então, é aqui isso que ele fala, que apesar dele ser um malfeitor, ele é um pai de família também. E ele roga pelo filhinho dele. E Gúbio diz que sim, por que não, né? Ele também precisa ser atendido nessa rogativa. E aí eles vão para o lar. E aí a gente volta lá no raciocínio inicial, dessa grande engrenagem que é montada nesse livro, Libertação, né? Que você vê que o novo personagem que vai surgir, né? Que é o enfermeiro, é irmão de Elói, que está desencarnado. Então, essa ajuda, essa benesse, também vai se estender à família de Elói. E aí vocês vejam bem que são núcleos familiares, voltando ao nosso raciocínio da família. Porque é através desses núcleos familiares bem constituídos, bem organizados, que essa engrenagem social pode gerar os frutos para o qual fomos criados. Alcançar os objetivos do Pai conosco, né? Através desses núcleos familiares em que realmente vamos ser filhos de Deus, irmãos de Jesus, ceareiros na sua seara, trabalhadores na sua vinha. E aí, né, como disse Nancy terça-feira, não importa se chegamos na primeira hora ou na 13ª hora. O que importa é que a gente faça a nossa tarefa, o melhor de nós. E aí ele segue, né, para a casa da família. O personagem Leôncio, né, que é um dos hipnotizadores. É isso, né? O Leôncio conta a sua história. Diz que ele se empenhou enquanto vida, inclusive morreu cedo porque se dedicou a amealhar fortuna, a acumular grande dinheiro, né? Parte de dinheiro, né? E aí ele perdeu a saúde porque pensou só nos valores materiais e deixou a viúva, ainda bem jovem, e um filho recém-nascido. E que a viúva vinha até então vivendo com esse dinheiro, com esse patrimônio que ele
construiu. E que, num determinado tempo, o filho apresentou um problema de saúde, e nisso ela conheceu esse enfermeiro, que é irmão do Eloy. E esse enfermeiro, por motivos, né, de estar com as suas finanças todas malbaratadas, ele viu ali a oportunidade de ganhar um bom dinheiro e poder pagar a sua dívida. Só que ele encontrou o menino, o filho do casal, como um adversário. E ele resolveu, então, pacientemente envenenar o garoto para depois que o garoto desencarnasse, ele pudesse ficar livre para usar daquele dinheiro como ele bem entendesse, sem precisar deixar nem... Né? Ele viu o menino como adversário. E ele, então, coloca o plano em prática. Ele conquista a viúva e conquista a confiança e o coração da viúva e começa a envenenar. E o pai, ele fez o que ele podia, né? Ele, através do sono físico, do corpo físico, ele tentou influenciar o espírito do enfermeiro, mas não conseguiu. E aí o Gúbio faz aquela doutrinação, né? Faz aquela conversa, levando o enfermeiro a refletir que ele estaria contraindo um grande débito se ele viesse a fazer o menino desencarnar por conta disso. Que se a fortuna física, material, era tão importante para ele, ele, então, fizesse, né, o uso de toda a fortuna, gastasse tudo, mas que não contraísse esse débito, para que ia trazer um grande prejuízo a longo prazo para ele. Ele não contraísse esse débito. E aí ele diz que quando ele consegue enxergar o pai da criança desencarnado, ele se revolta e diz que está sendo perseguido por ele. E Gúbio diz que não. O que ele está fazendo é o papel dele como pai. Ele está protegendo o filho dele. E conversa com ele de tal modo, dizendo que o mal ele não salva nem melhora ninguém. Que era preferível que ele gastasse toda a fortuna materialmente do que ele contraísse esse débito para o futuro. Né? E após o diálogo, a gente percebe que... Aqui eu até destaquei aqui, que ele falou assim, quando ele fala, né, que ele está sendo perseguido pelo Leôncio. Então, ele demonstra que ele só se ligou ao Leôncio porque, no fundo, ele tinha culpa. Ele tem um sentimento de culpa por estar prejudicando a criança. Né? Porque o Leôncio não poderia persegui-lo se ele não tivesse essa culpa. Então, se ele estivesse com o coração limpo, ele estava acima da vibração de Leôncio. Mas, como ele tinha a culpa, o Leôncio conseguiu se sintonizar com ele e persegui-lo durante o sono. Então, ele fala assim, que eu destaquei um pedacinho aqui, quer ver? Quando o Gúbio fala para ele: Felício, por que insiste no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Tens Leôncio na conta de um monstro, por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente, na ânsia de preservar o ninho. Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar esse santuário tão somente com o instinto do gozo e poder? Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Divino dom, né? O enfermeiro, assim como o médico, tem o dom, o divino dom de aliviar, né? E ele está usando desse dom para ferir
Felício, a experiência humana, confrontada com a eternidade, em que se movimentará a consciência, é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Então, por conta de uma experiência humana que é super rápida, ele ia contrair um débito que ia prolongar-se por muitos e muitos tempos na eternidade, na vida futura dele. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Os que plantam espinho, colhem espinho na própria alma e comparece perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Né? Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? É lei de causa e efeito, né? Aquele que joga pedra vai ficar com o coração endurecido. Aquele que planta espinho, suas mãos se transformam em garras, né? Possui ainda no coração evidente resto de bondade. Então, a gente volta àquele raciocínio. É somente porque ele ainda identificou bondade no coração desse irmão que as palavras dele podem calar fundo. Porque se não existisse bondade, ele não conseguiria alcançar a bondade com que Gúbio falou com ele. Se não existisse a culpa, ele não poderia receber essa doutrinação de Gúbio. Então, Gúbio, ele mexe com esses sentimentos para levá-lo à reflexão de que esse ato dele poderia, 1 minuto, né, de invigilância, poderia gerar milhões de outros minutos no qual ele poderia se arrepender amargamente e sofrer muito com essa atitude. Então, ele fala aqui, quer ver? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto no cascalho rígido e contundente. Então, é esse amor da família, esse amor ainda que é o sublime, é que será capaz de fazer com que o brilhante que existe dentro de cada um de nós possa ser trabalhado, possa ser polido e possa fazer com que surjam os melhores sentimentos em nós. Aí continua o Gúbio quando ele diz assim, aproxima-te, quando ele fala para se aproximar do Pai, né? Venha a nós, perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilarmos ante o programa do Eterno, e não poderíamos intervir em teu livre-arbítrio. Então, o Gúbio, ele fala que ele dá todos os conselhos, mas afirma que o livre-arbítrio dele será responsável, será respeitado. Então, a gente vê a misericórdia do Pai. Ele nos dá todas as possibilidades ao arrependimento e à reparação, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós persistirmos no erro, ele vai... Aí a gente cai nas parábolas de Jesus, quando ele fala que haverá choro e ranger de dentes. Não porque o Pai é vingativo, mas porque nós nos aferramos a atitudes errôneas. Nós preferimos a ignorância, nós preferimos o erro, nós preferimos ignorar. Aí, na outra página, ele lembra de Jesus, que eu acho lindo quando ele fala que não acumuleis tesouro na terra, onde as traças
dissolve, né? E a ferrugem corrói, né? A ferrugem corrói, consome, mas acumulei tesouros no céu, porque lá sim é o lugar de acumular os tesouros, né? Os tesouros imperecíveis do amor, da fraternidade, né? Do bem, e que a atitude dele só ia fazer com que ele acumulasse os tesouros na terra, e esses tesouros são efêmeros, né? A ferrugem corrói, a traça destrói. E ele fala que aí ele fala da missão do dinheiro, quando ele fala, o Huber fala assim, olha, casa-te, esbanja as reservas preciosas desse lar, se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro. Porque o dinheiro, segundo a doutrina espírita, o detentor do dinheiro, ele o tem para promover a melhoria dos seus pares, a melhoria da humanidade. Ele não nós não somos condenados por termos boa casa, boa estrutura, boas escolas para o filho, um bom patrimônio, um bom carro, não. Mas nós precisamos também fazer com que esse dinheiro trabalhe a favor dos nossos irmãos. Que esse dinheiro possa ser usado para desenvolver vacinas, para desenvolver projetos de pesquisa para novos recursos, para levar bem-estar e alimentação para a humanidade, para dirimir injustiças sociais, para incentivar a cultura e a educação, né? Educação acadêmica. Então, esse dinheiro, a missão do dinheiro é essa. Não é acumular, não é encher nossos cofres. É termos uma vida digna e confortável, mas promover também isso para os nossos irmãos. E mais na frente ele fala sobre... Eu marquei aqui. Quando ele diz assim... Aí ele pergunta a Leôncio, né? Não é isso que você quer? Não quer que ele pode gastar o dinheiro à vontade, não tem problema, mas que cuide do seu filho? E Leôncio diz, sim, o dinheiro não importa. E agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Mas se meu filhinho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Terei dele um companheiro e um amigo ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Então, através desse filhinho, ele via a possibilidade dele se regenerar, porque arrependido ele já estava, né? Agora ele tinha que reparar, se regenerar. Esse filhinho seria aquele que faria as preces em favor dele. E essas preces vai iluminar a caminhada espiritual dele. E aí o nosso amigo se compromete, né? Nosso enfermeiro Leôncio se compromete a cuidar e zelar para que esse filhinho cresça forte e saudável. E o irmão dele, que estava desde o início querendo dar um pitaco na situação, né? Mas Ruby falou, não, você não tem condições de ajudar porque você está muito emocionalmente envolvido na situação. Deixa que a gente vai conduzir. Mas, no final, o irmão não se aguentou, né? Na hora de levar o irmão para a cama, ele faz com que ele movimenta os recursos energéticos, né? E faz com que o irmão possa reconhecê-los, vê-los, né? No mundo espiritual. E diz, se você não cuidar dessa criança, eu mesmo vou aqui te dar volto para te dar uma corrigenda. Aí o irmão dá um grito e desmaia. Então, agora, meus irmãos, eu abro para que vocês colaborem com as minhas reflexões, as minhas pálidas reflexões, e a gente possa enriquecer o estudo. Vou abrir aqui na galeria para que possamos todos participar.
Fique à vontade, por favor. Vou só colocar um pouquinho aqui. Eu, nessa correria que cheguei, Lene, eu peguei o livro roteiro, né? Porque realmente é o que você falou. O capítulo está muito dentro da caridade, né? Ali ele vai falar de família, mas ele traz ali um trabalho muito voltado à caridade, né? E Emmanuel fala no livro roteiro, no capítulo 16, né? Evangelho e Caridade. Ele diz que antes de Jesus a caridade era desconhecida, né? Então você vê que depois que Jesus vem e traz para a gente essas lições, né? Que a gente vê ali nesse desdobrar desse diálogo de Gúbio com Leôncio, com todos que estão aí envolvidos, você vê a importância de quem quer fazer caridade sem seguir o exemplo de Jesus, né? E você vê que Gúbio, todo momento ali, está um exemplo muito grande de não só falar, mas sim exercer aquilo que Jesus ensinou para todos nós, né? Quando na questão 886 ele vem dizer os valores da verdadeira caridade como entendia Jesus, né? Você vê ali que Gube, em momento nenhum, como um dialogador, como um esclarecedor, ele perde o princípio da caridade com nenhum deles, não é? Porque são um espírito ainda muito endurecido, que, como você falou, que em virtude do tédio que já estão alcançando ali, né? Já estão cansados de vivenciar aquela agonia de perseguição, porque, como a doutrina nos ensina, todos nós estamos entrelaçados. Nós não estamos na casa espírita por acaso. Se nós estamos todos ali, estamos por um motivo. Nós não estamos na nossa família por um acaso. Estamos ali porque nós temos ali um dever de um para com o outro no sentido da caridade. E Jesus deixa ali na parábola do bom samaritano esse exemplo, né, da 886, de ser caridoso, você vê em momento nenhum, tanto que você fecha o rio que o próprio irmão no final quer sair, porque ele perdeu a paciência, né? Vou dar uns tapas nesse velho aguarda aqui para ver se ele acorda antes de dar tempo. Então é isso mesmo, eu vi por aí, Lena. Eu gostei dos pontos que você marcou. Me permite fazer uma Eu, intervenção? Em frente, Francisco. eu comecei, né, nesse capítulo, né, e sempre eu quero entender o título do capítulo. Eu fico me perguntando, quem deu esse título? É o próprio André Luiz? Ou será que na organização do livro, né, a federação, ela mesma colocou esse título, né, dessa mensagem, né? Porque singular episódio, né? É uma coisa, se você procurar, né, o significado da palavra, né, é uma coisa única, né? Um episódio assim inusitado. Você vê que ele foi prestar socorro à Margarida, né? E, ter esse relacionamento com Saldanha, e dali, né, um acontecimento inusitado, né, daqueles magnetizadores, aqueles hipnotizadores, e ele estava pronto. Essa lição que fica para a gente, né? De repente, a gente tem que estar pronto para todos os momentos que baterem na nossa porta, Para servir. né? É. Né? Por exemplo, hoje mesmo aconteceu uma coisa inusitada, né? O Odilon, com problema de internet, né? Ele não pôde comparecer. Aí, quer dizer, Helena se mobilizou, Fernando se mobilizou, eu me mobilizei, né? Mas, enfim, eu, quando estou lendo alguma coisa, eu leio com um olhar crítico, eu faço o ponto e o contraponto, né? Quando chegou lá, né, que Gúbio foi conversar com Saldanha, eu fiquei sim, pensando, né, na minha cabeça, pô, será que o Google, né, falou assim, pô, eu te ajudei, agora chegou o momento de você me ajudar, né? A gente fica fantasiando, né, esses contra-argumentos, né, para a gente não, né, pegar as coisas, né, aceitar, dizer amém para tudo, né? Então eu fico, né, nessa imaginação mental, Mas ele se dialogando colocou mentalmente, como né? pai, né? Ele se Né? colocou Então, como. mas eu fico com esse diálogo mental. Mas quantas vezes, né, numa reunião mediúnica, né, quem participa aí já deve ter assistido isso, né, um dialogador,
né? O mentor de seu Ulisses geralmente falava isso, né? Que eu já tive nessa posição que você estava, né? Alguém me estendeu uma mão amiga, agora eu estou aqui para te estender uma mão amiga. Vamos sair juntos desse atoleiro, desse fundo de poço. Vamos que, né? Porque só tem essa saída, é subir, né? Sair de um fundo de poço, é subir, né? É, Então, quer dizer, ele ali estendeu a mão, né, para ajudar essas pessoas. é. Acho legal nessa parte, né, do esclarecedor é justamente se colocar como um igual. Ali não tem superior nem inferior, tem irmãos e humanidade que erram também, né? Que no caso do Gub já errou, né? E agora está no, né? Não tem superior. E quando ele pede a ajuda, ele não pede nunca nesse sentido que você comentou, né? Ah, eu te ajudei, agora você me ajuda. Ou seja, vamos trocar, né? Não, ele fala, nós somos pais. E eu, como pai, estendi a mão a você. Agora, será que você pode estender a mão a Ah, mim? Então, é então, lindo, né? mas isso aí não é dizer que Google falou isso, não. Eu estou dizendo que Eu nas minhas sei, eu entendi fantasias, seu né? raciocínio. Eu fico, Assim, eu fico pensando isso. então, é assim, eu acho que a grande mensagem é justamente essa, da família, o poder dessa pequena sociedade em formar uma sociedade sadia, porque nós ainda somos uma sociedade doente, né? Mas é na família que está esse poder, né, Nancy? Você também pensa Acho assim. que Fábio queria falar, Eliana. Sim, só colocando um adendo, acho que Helena serviu muito bem com o resumo do capítulo. O capítulo é sui generis, porque a gente não espera. Eu logo venho acompanhando o livro e a cada momento eu vinha me surpreendendo pelo o comportamento apático do Gube, vendo a filha do coração sendo obsediada daquela maneira e não entendia. E a gente percebia também que ali tanto o Eloy e o André Luiz estão numa potência bem abaixo da do Globo. Porque Globo tem uma visão muito além. Ele consegue ver que os ratos e os insetos, né, eles pertencem ao mesmo linhame e consegue ver, né, toda essa representação dos personagens, os dramas, né, que são mais ou menos similar, né, quando a gente entra para dentro desse processo existencial, os dramas são iguais, os pais, filhos, vem se repetindo isso há quantos séculos, né? E o momento que nós temos de vestir o personagem para poder desenvolver algum tipo de potência, né? Alguma coisa que realmente justifique o nosso estado aqui presente. Por exemplo, uma outra coisa também que eu achei muito importante, porque não é a retórica, mas é a retórica da ação. Porque hoje as pessoas são muito presas dentro da ignorância. E a maioria das pessoas usam a ignorância como um campo para semear determinado tipo de plantação que vai dar um certo poder para eles, como se fosse o meu bem. Então, as pessoas hoje que estão ligadas a determinadas egrégoras ou academias, elas muitas vezes elas não conseguem transcender esse pano, quer dizer, dessa realidade de tempo e espaço que a gente vive, sem estar com esse contato com o nosso eu mais profundo, esse eu mais sutil. E aí Gubbio consegue ver, digamos assim, o papel que cada um representa, né? E como chegar àquela pessoa para poder despertar. Porque o Eloy, ele, quando mais ou menos ele ligou a antena que alguma coisa tinha relação com a família, ele falou assim: não, vou intervir. Ele falou assim: puxa vida, fica quieto aí, entendeu? Que você está muito ainda envolvido nessas questões do tempo, do espaço, ou das questões familiares, não consegue transcender. Você veja que o aspecto transcendental de Gubbio é exatamente nessa questão de que quando ele enxerga a Margarida, que é a filha, né, do coração, de sempre, não chega chutando, né? Ele chega, ele tem um approach
completamente inesperado, me surpreendeu o tempo todo, porque, como eu já disse antes, eu estou lendo o livro de acordo com o que a gente vem estudando, eu não estou antecipando os capítulos. Para mim é tudo surpreendente, para mim é tudo muito novo, e isso me surpreende muito, né? Então, aquele que consegue alcançar, né, ver além do drama, da peça que foi escrita, mas enxergar o ator, né, que vive um determinado personagem, e muitas vezes a gente é preciso passar por um processo de depuração em outros estágios para poder se desvencilhar desse personagem ainda. E mesmo lá, entendeu? Quando a gente não está mais atuando dentro da peça, a gente fica preso ao personagem. E é difícil você chegar e você despertar para essa rasgar a bolha, né? Porque o problema é exatamente isso. Quando a gente está preso dentro da ignorância, há aquelas sementes, as pessoas que têm o dom da oratória, que querem, entendeu, de alguma forma criar poder, te dominam, né? Pela questão da ignorância, porque ele tira o gozo, ele tira o sorriso, a pessoa fica desesperada, pô, eu quero alegria, eu quero prazer. E aí, não, eu te ofereço isso. Então, o cara vem de joelho procurando Jesus, mas não está achando Jesus ou outra coisa qualquer. Está achando ali a retórica, que está desprovida da ação, coisa que o Gubbio traz, né? A ação. Né? Melhor do que qualquer palavra é a ação. E ele conquista Salazar e Leôncio. O Gaspar ainda tá numa frequência mais abaixo, não consegue enxergar a situação. Né? Então, não sei o que nos espera os próximos capítulos. Mas é surpreendente essa obra. Eu queria falar que, como a Helena comentou, né, dessa característica circular dos acontecimentos, é óbvio que Gubbio sabia de todas as nuances que ele iria enfrentar, né, em cada momento dessa jornada dele, André e de Eloy. E eu digo que cada capítulo ele desvenda um mistério. Né? Na verdade, Um singular, né? Um singular, né? Exatamente, porque Por isso ele é singular, porque ele é único, ele é dessa família. Essas pessoas vão se conectando, né, numa grande teia, e o desenvolvimento através da iluminação de Gubbio que vem surgindo e se tornando, né, cada vez mais evidente, não é mais forte, porque ele já tem iluminação, mas desvenda esse grande mistério dessa grande jornada, né, dos três, para justamente, mesmo querendo, como foco principal, auxiliar a filha dele, né, ele não se detém exatamente em abraçar a todos e ir angariando a cada passagem deles, nesse momento, de cada um desses espíritos que ele vai acolhendo, ajudando, ele vai barganhando e vai trazendo para o lado, né, da do luz, bem, o né? lado da luz. Muito bom. Quem quer ajuda, ajuda primeiro. Helena. Oi? Eu achei interessante também o Eloy, porque quando o livro começa, quem é Eloy? Né? Vão para uma seara, para um trabalho, Gubbio, André Luiz e Eloy. Né? Não, ali não diz quem é Eloy, qual o papel dele, até agora, nesse capítulo em que ele é o irmão desse Leôncio, né? Enfermeiro. E aí sim, o papel Fenícios, dele. irmão de Fenícios. Do enfermeiro. Então, aí, né, Deus trabalha com utilidade, né? Então, o espírito superior, como o Gubbio, ele ia vir só para atender a outro espírito. Ele veio numa missão de libertação de vários que já tinha esse sentimento, já tinha nascido em cada um de nós, cada um deles, né? Você vê que o próprio Gregório, né, já foi falado, sem dar spoiler, porque o Fábio não conhece o livro todo, né? Mas lá nos inícios já foi falado que já foi identificado esse tédio, né? No próprio Gregório. Então ele vem porque é um espírito muito superior, né?
mas ele vem com essa É. missão de carrear todos, de libertar todos que ele puder, que ele já tiver condições de iluminar o caminho, né? E é como Deus trabalha. Deus trabalha com utilidade, para o bem da humanidade, né? Então, a gente... Helena, Vamos ver. aí Vamos ver se o Gaspar também vai ter algum problema com o filho, é, porque, mas o que eu né, achei é o... interessante também, Helena, nesse é, livro, né, que quando veio a pandemia, né, o Fraternal passou por essa situação de lockdown, né, como a maioria das casas espíritas, né, e que as reuniões foram todas elas suspensas, né, inclusive as reuniões mediúnicas. E as pessoas acham, não, tem que abrir, tem que ter mediúnica para socorrer, para fazer isso, para fazer aquilo. Aí eu te pergunto, né, onde que está a nossa confiança no plano espiritual? Você vê que aqui, né, o socorro, né, É, chegou para vários espíritos em situações diversas e não precisou estar com a casa espírita aberta para promover isso. O é, atendimento, a desobsessão está acontecendo no plano espiritual, é, né? é, Então a gente acha que a gente é indispensável, que a gente, se não tiver com nós ali socado dentro de uma casa espírita, que as coisas não vão acontecer, como se a é. gente fosse assim o bam bam bam, né? Que a espiritualidade só trabalha se a gente tiver. Não, eles vão trabalhar com a gente ou não, né? É porque a nossa parte, que é a doação do ectoplasma, ela está acontecendo, independente da gente estar dentro da casa espírita ou não, né? A gente está doando o tempo inteiro, né? Então, é É. esse material que a gente contribui, né, com o trabalho da espiritualidade, né? É. E por isso a importância do estudo, gente, que a gente vai fortalecendo essas ideias, a gente vai ampliando a nossa consciência, né? O estudo é tão importante, né? A gente lamenta muito, né? E a gente costuma também falar, né? Não tem que lamentar quem está ausente. Nós É, estamos estar felizes que a gente está presente no sim, estudo, né? sim, Mas para fortalecimento de um grupo mediúnico, né? Bom seria, né? Se a maioria tivesse para estudar isso, sim, que isso fortalece, né, os vínculos de uma reunião mediúnica. sim, sim, com certeza. Vou É, desligar meu microfone, que meus cachorros estão fazendo serenata lá, um late para o outro, aí Nasci, você estava com o microfone aberto, fechou? Não, não, eu estava prestando atenção. Acho que eu passei o dedo aqui errado. Mas eu acho assim, todos vocês tocaram nos pontos principais do capítulo, né? Com relação ao Gúbio, um espírito muito elevado, que assumiu essa missão sabendo que não seria apenas um caso a ser resolvido, mas muitos casos, né? Todos eles entrelaçados, como bem disse Helena, numa, numa ajuda circular, né? E eu achei muito interessante isso. Outra coisa que me chama muita atenção é que se nós olharmos para as nossas reuniões de desobsessão, quando um espírito empedernido vem e se coloca refratário a toda a argumentação do doutrinador ou do esclarecedor, normalmente são utilizados meios para que ele reveja alguma coisa do passado, alguma pessoa que foi muito importante. Então, todos, quer dizer, a grande maioria, né, deles, quando vem uma figura do passado que foi muito importante, eles acabam se rendendo e jogando a toalha, né? é, Então, porque teve alguém na sua vida que foi muito importante. Apesar de todos os erros, apesar de todas as coisas que levaram àquela situação, para que ele se tornasse um obsessor, ele tem. E nesse livro são demonstrados isso. Então, vejam, Saldanha tinha a mulher, a nora, o filho, a neta. Esse outro, eu, esse outro rapaz, o Leôncio, tinha o filho, né? Então, Gúbio sabe exatamente aonde tocar para atingir os corações dessas criaturas, né? Então, isso é muito importante, a gente saber que não existem pessoas más,
existem pessoas amargas, né? Tomadas pela dor, tomadas pelo ressentimento e não sabem lidar com esses sentimentos e acabam se levando para o lado mal. Mas quando elas são tocadas nessa ferida aberta ainda, elas podem despertar. Então, e aí que entra o bem, né? E Gubbio sabia muito bem disso. É, Eu achei muito lindo isso. linda. Muito bem, obrigada, Helena, foi ótimo, foi muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom, Helena. Muito Obrigada. esclarecedor. Tem um minutinho aí. Alguém gostaria de falar? Eu queria falar uma coisinha sobre o que o Francisco disse, a questão da gente precisar estudar, né? Buscar se esclarecer, evoluir com o estudo. Eu ouvi uma palestra na internet maravilhosa. E aí tem os comentários, né, das pessoas que assistem. E uma pessoa colocou assim: Poxa vida, uma palestra dessa e as pessoas às 5 horas estão vendo Tieta. Vale a pena ver de novo, né? Então, assim, é o horário da palestra, né? Que foi numa hora dessas pessoas estão vendo Tieta. Aí eu falei, Mas eu acho, Yara, eu penso sobre isso, que é exatamente o que o Francisco falou. Está ouvindo a palestra, está ouvindo o estudo, está quem precisa estar. Quem já está desperto para aquela mensagem, como você estava para a mensagem da palestra. Então, a mensagem, né, eu digo isso sempre lá nos nossos estudos, que a reunião mediúnica, a mensagem que a gente lê, o livro que a gente lê, a palestra que a gente lê, tudo ali é para nós. Não é para, né? Às vezes a gente ouve uma palestra e fala, seria tão bom se fulano tivesse aqui. é Não, verdade. porque o fulano, às vezes, você vê que quando o Fábio comenta, né, da apatia do Gubbio, é porque aquele espírito ainda não despertou. Não despertou. Né? Então, a mensagem fala para nós. O que essa palestra falou que foi importante para você? Como você pode trazer a mensagem daquela palestra para a sua vida, seu cotidiano, para se transformar nesse trabalhador de Jesus que vai espalhar a semente dele através dos exemplos, né? Mudando a sua atitude no hoje e contribuindo para que a sua atitude se espalhe para todos aqueles com que você convive. Então, está aqui nessa sala quem precisa, quem já despertou. Né? Quem não despertou ainda, vai despertar no seu tempo, né? Porque nós temos a eternidade. Vai despertar. Mas você vê também, né? Você vê também, Eliana, o exemplo também está em Jesus, né? Aquela mulher que sangrava 12 anos, né? No meio da multidão, ela toca Jesus. Logicamente que Jesus sabia quem tinha tocado nele, né? Então ele parou, fez a pergunta para quê? Para que fosse registrado aquilo para quem? Para nós, para chegar a nós, né? Não é para ficar ali com aquela mulher, gente, ó, Jesus está delatando a mulher. Não, é para que a mensagem chegasse a nós. Por Né? isso que Graças a Deus. até hoje a gente estuda as parábolas, né? E a gente fica, como ficou na segunda-feira, pensando, nossa, né? Parábola do semeador, já ouvimos tantas vezes, já conhecemos essa narrativa, mas cada vez que a gente estuda, ela desperta de um jeito diferente. Aí a Nancy, na terça-feira, trouxe a parábola do trabalhador da vinha, que desperta de um jeito diferente. Aí a gente ficou conversando depois, as parábolas conversando entre si, trazendo as lições, e todas elas falam disso, né? Do amor e do momento de cada um, né? E é só, como a Nancy mesmo falou, né? É através dessas atitudes amorosas com o outro que você faz com que o bem desperte nele, né? Então, nós somos os multiplicadores. Se nós já estamos aqui, é porque isso já faz sentido para nós. E a partir do momento que isso modificar nosso íntimo, despertando o amor em nós, nós vamos ser esses multiplicadores também. Não é isso? Isso aí. Ainda somos bem
bem pequenininha ainda, nossas, né? Mas quando a gente acerta, a gente tem que falar, puxa, né? É rasgando a bolha que a gente consegue, pelo menos, ter o auxílio, né? Porque a bolha é da ignorância, mas as sementes, as ferramentas já estão dentro da gente. A gente só precisa daquele exemplo que você falou, né? Do Google, né? Pá, pá. E aí, quando você vai dando, né? Onde essas sementes vão germinar, pô, as coisas ficam, as coisas se abrem, a luz aparece, né? E Exato, porque Gúbio enxerga todos os seres como um liame sim, que está ligado na mesma natureza amorosa, da tudo, ó, divindade. tudo Ele fala assim: interliga. não existe rato. Eu maltratava pra caramba os ratos na minha infância. Não tinha piedade. Hoje, hoje eu já respeito um pouco mais os ratos, né? Não deixa eles chegarem dentro de casa, né? Mas já dá um espaço digno para eles. Exato. Lembrando que semana que vem temos recesso, né, dia 1º de maio, e retornaremos no dia 8/5, que provavelmente eu farei esse estudo, que é a nossa irmã, acho que não vai estar, né, Chico? A Carmen, né? Carmen Não, ela falou que está para a Itália, deve estar lá no enterro do Papa. No enterro do Papa. Então, eu devo fazer esse estudo aí com vocês. Então, que nós possamos ter uma noite abençoada. Vamos agradecer a Jesus, esse grande irmão, esse grande companheiro de jornada que trouxe tantas reflexões, tanto aprendizado, não só através das palavras, mas também através, principalmente, do seu exemplo de amor, de perdão e de caridade. Agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, pela oportunidade que nos é concedido a cada quinta-feira, estarmos aqui reunidos, mesmo que em nossos lares, mas num só pensamento, para podermos nos instruir. Agradecer ao nosso querido Eurípides Bassanufo, mentor da nossa casa, por nos mantermos unidos também em uma mesma comunhão, para que nós possamos, Senhor, ter uma noite tranquila de refazimento do nosso corpo físico e um amanhecer suave, sereno e tranquilo para mais um dia de jornada, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado a todos, obrigado, Helena. Tenhamos uma boa noite de sono.